Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um, ou melhor, né? Com a estreia da quarta temporada do Pode Tudo podcast. Para quem achou que não ia voltar, eu também achei que não ia, mas estamos aqui de novo para mais um ano de podcast. Quero agradecer aos meus Olha patrocinadores ele, DRA Benaguete. Stark, Agência 777, a Prosperity e a ETA, são os patrocinadores do podcast. Quero agradecer os apoiadores, que é a agência Rose Star e a Lu Dias, né, do Segundo da Lu, para quem não conhece. Só ficar de olho aí nos banners, nos grupos do WhatsApp, que vocês ficam por dentro de tudo, pessoal. Quero agradecer também a minha convidada, Brisa, esse primeiro episódio da quarta temporada. Muito obrigado por aceitar o convite. É um prazer, amigo, estar aqui contigo. É um prazer participar do Pode Tudo. Primeira edição, ainda mais 3 do 3 ainda, meu número da sorte. Let's bora. Eu sei que às vezes todo mundo tem um pouco de curiosidade, né, de saber um pouco da onde eu vim, por que eu vim, o que eu tô fazendo, por que eu tô fazendo. O que se Então alimenta? hoje é dia literalmente de vocês saber um pouquinho mais. Aproveitar essa oportunidade para perguntar também. Faça qualquer tipo de perguntas. Nem todas vão ser respondidas. Fazer pode fazer, mas nem todas pode ser respondido. Brisa, E quero aí, saber um pouco senhor mais de, Jó? quero saber um Já sabe qual pouco de vai ser sua você. pergunta? E tu, Luiz, Eu já não sabe? elaborei, eu não elaborei pergunta nenhuma, mas sempre vai aparecer uma pergunta boa para fazer, principalmente essa. Brisa, faça, vende o seu peixe, como eu falo. Fale um pouco de você, da onde você veio, como surgiu a Brisa no mundo das lives. Eu já tenho. Não, é uma pergunta por pessoa, tá, gente? Não, não se anime, é uma pergunta por pessoa. Pessoal, Gente, como vocês já seguinte, eu sabem, vou. E aí, E apresentador, posso falar? pode falar, pode falar. Ela É que veio de assim, pessoal, Nárnia. eu vou conversar com ela um pouco. Guardem as perguntas e eu libero aí para vocês. Certo? Gente, para quem ainda não me Guardem. conhece, eu sou a Brisa, eu sou nova aqui no Poco. Eu tô há muito pouquinho tempo ainda, eu tô apenas um mês e meio por aí. E, porém, todo mundo fica na dúvida, né? Nossa, a Brisa apareceu, parece que ela já sabe fazer live, ela já tem essa consciência, né, de como se comportar. Como assim? Ela tá há tão pouco tempo, né? O nível dela subiu rápido. Por conta, gente, que eu já tenho experiência com o mundo de live. Eu já tive nesse mundo, eu já trabalhei em alguns aplicativos. O que a maioria da galera não sabe, mas alguns próximos já sabem, é que eu fiquei afastada. Por opção, eu resolvi ficar afastada 3 anos, mas eu vou contar brevemente ali como que eu entrei no universo das lives, né? Ó, eu sempre trabalhei no shopping, né? Sempre trabalhei na linha de varejo, trabalho desde meus 18 anos, trabalho há 15 anos no varejo, 10 anos com vendas, sendo vendedora, e 5 anos na área de gestão, sendo gerente de loja, coordenando equipe, meta, esse tipo de coisa. Porém, em 2020, na pandemia, quando deu aquele estresse, que todo mundo começou a ficar em casa, que as lojas começaram a fechar, tinha uma menina da minha cidade que. Obrigada, Tami. Tinha uma menina da minha cidade que, assim, ela era uma menina super normal, super simples. E aí ela foi embora para São Paulo. E essa menina, ela fez a vida dela acontecer em São Paulo, no universo das lives. A menina, tipo assim, ela recebeu uma proposta de fazer live, não acreditou, né? Porque a gente vem numa cidade pequena, com 70 mil habitantes, né? Onde as coisas não acontecem tão fácil assim, ainda mais no mundo digital. Porém, ela botou a cara e ela abriu uma agência. Em 2020, ela já tinha a agência dela. Ela entrou em 2017, estourou, ganhou muito dinheiro e abriu a agência dela. E aí me convidou. Perguntou se eu não gostaria, né? Porque nessa época, além de eu trabalhar com vendas, eu também trabalhava com maquiagem, eu também era maquiadora. Então eu já estava meio que nesse universo de beleza, meio que inserida, né? Então ela falou: Ah, tu não gostaria de tentar fazer live? A gente tem vários tipos de live. Pode ser live se maquiando, ensinando maquiagem, pode ser cantando, se tu tiver algum dom, entendeu? Ou pode ser de conversação. E eu pensava assim, gente, isso não existe. Não é possível, né, que eu possa ganhar dinheiro fazendo live. Mas aí eu tentei.
fiz o meu perfil, tudo em 2020 e entrei no LM. Para quem é antigo aí, sabe que o LM foi um dos primeiros aplicativos, né, de comunicação em live aqui do Brasil. Então, assim, ó, era muita gente, era um universo muito louco. No começo eu meio que não desacreditava, aquilo parecia um game. E é claro, né, eu fiquei meio na dúvida. Falei, não sei se isso aqui dá certo. Eu vou ficar no meu trabalho e vou fazer isso aqui retaguarda para ver o que vai acontecer. E aí, gente, graças a Deus deu muito certo. Tipo, como eu já trabalho com a área da comunicação e aí trabalhava com maquiagem, eu juntei as duas coisas, o útil com o agradável. Fiquei ali uns 3 meses trabalhando físico e fazendo live, porém depois eu já consegui já ficar só com a live. Foi quando eu saí do meu trabalho, entendeu? Quando eu decidi dar um tempo de shopping e ficar só na live. E aí tudo começou a dar certo. Eu consegui alugar uma casa maior, tipo, só fazendo live, eu consegui montar meu estúdio dentro de casa. Tipo, essa minha casa agora foi a que eu aluguei na época da live. Então, tipo, botei meu estúdio dentro de casa, trabalhava só com isso. Fiquei um ano e meio. Só trabalhando com isso, só fazendo live, era divertido, porém, como vocês já sabem, né, o LM é um mundo um pouco tóxico, um pouco Chernobyl, porque assim, ó, eu venho de uma época onde a gente tinha reino, onde dentro dos aplicativos a gente tinha reino, tinha rei do reino, tinha os súditos do reino, uma grande palhaçada. Então era uma hierarquia bem confusa. Então mexia um pouco com a cabeça, né? Porém, ali depois de um ano e pouco que eu estava no LM, quase 2, surgiu a oportunidade de eu ir para o Macaco e para o Mico, não sei se vocês conhecem. E aí, com essa oportunidade, quase todas as broadcasts do LM foram para o Macaco. Foi uma invasão total, porque o LM flopou e ali que estava dando lucro, que estava sendo bom para gente. Então eu saí e fui para o Macaco. Fiquei um ano e pouco no Macaco, deu 3 anos, né? Ao longo de 2020 a 2023, entre o Macaco e o LM. Porém, eu já estava um pouco saturada, eu já estava tipo há muito tempo fazendo live. A live ela consome um pouco a gente, as pessoas não sabem, né? As pessoas pensam que é só vir aqui, botar a cara, 2 horinhas, você fica milionário e vai embora. Não é assim, é uma constância, tem que ter uma boa cabeça, uma boa disciplina. Trabalhar em casa exige que você tenha uma boa disciplina. E nessa época estava acontecendo muita coisa na minha vida e eu vivia muito também. Eu vivia muito, saía muito, dava muito rolê, muitos amigos, muita loucura, né? Eu era mais nova também, meus 20 e poucos anos. Então acabava que era uma pressão muito grande daquele mundo virtual. Tipo, todo mundo que estava ali, que me assistia, queria que eu tivesse todo santo dia. Diferente do que eu faço aqui, né? Que eu apareço sem vocês pedir. Lá era uma pressão muito grande das pessoas que me ajudavam, todo mundo tentando me controlar e controlar meus horários o tempo inteiro. Até que em 2023 eu recebi, né, uma proposta para gerenciar uma loja que eu gostava muito, e aí eu botei na régua e falei: será que é isso que eu quero? Será que eu tô cansada, tipo, tô cansada do multiverso, né? Que todo mundo dá risada que eu falo, que é o multiverso, de ter 2 vidas, tô cansada da pressão, às vezes eu me sentia um avatar, não me sentia no mundo real. E aí foi quando eu tive um estopim no Macaco, né? Tive um probleminha ali com o Gifter, e aí eu falei, cara, eu não quero mais. Cansei de colocar a cara no sol, não tinha mais vontade de abrir live, entendeu? Eu com estúdio, com tudo montado, tipo, era uma obrigação para mim abrir live. Aí eu falei, não é isso que eu quero. O público que me assiste não merece isso. Eles merecem uma brisa divertida, uma brisa legal, que gosta de abrir live, que gosta de fazer as coisas, entendeu? Oi, Tiffany. E não essa brisa que tá morta por dentro, né? E aí, gente, foi quando eu resolvi me afastar totalmente. Aí eu apaguei todas as minhas contas, diferente do nível, e sumi. Simplesmente sumi. Todo mundo do universo das lives, tipo, ficou, mano, o que que aconteceu? Cadê a brisa? Mas é que assim, a minha cabeça saturou e eu sumi. E aí eu fiquei 3 anos off. Nesses 3 anos off, eu fiquei gerenciando, né, loja, e aí trabalhando com equipe, fazendo mais essa parte de gestão, entendendo a minha cabeça, entendendo como que funcionam as pessoas, ajudando as pessoas, trabalhando ali mais dentro com metas, entendeu? E aí eu descobri uma paixão, né? Que é a gestão por pessoas, ajudar pessoas, ensinar pessoas a vender, ensinar elas a ter uma renda, entendeu? E ajudar com os problemas psicológicos. É muita coisa que envolve dentro da gestão. E eu gostei muito desse universo. O porém é que os meus cabelos tão branco, né, gente? Os cabelos tão branco, porque ser gerente de loja, vocês não estão entendendo. Eu não sei se tem gerentes aí, mas assim, ó, é muito complicado. Obrigada, Tiffany. É muito complicado, te desgasta muito. É um trabalho de segunda a sábado.
8 horas por dia, às vezes 10 horas por dia, entendeu? Tu contrata e demite todo santo dia. Oi, Bu! Então é uma rotina que ela te exige muito. Tu acaba que tu não vive, tu vive para aquilo ali. Porque quando um vendedor teu tá sem problema, o outro tá com problema. Quando o outro tá. Mano, é uma roda que não para nunca. E aí eu falei, eu já estava cansada, já estava saturada também. Eu recebi alguns convites, né, para participar de alguns aplicativos ao longo desses anos, mas eu acreditava que eu já estava velha para fazer isso, que já não dava mais, que eu já estava chata, velha, muito no sistema ali de gestão, e não acreditava. Porém, eu resolvi, né, sair do meu trabalho em dezembro. Falei assim, ó, chega, não quero mais esse estresse, eu vou tentar fazer outra coisa. Vou tentar fazer outra coisa, vou tentar mexer com outra coisa. E fiquei de boa, até que eu recebi a proposta do nosso hipopótamo, né, gente? Até que o hipopótamo apareceu na minha vida. Muito engraçado, de forma muito inesperada, tipo convite. E não inesperada, porque eu recebia convites, mas o jeito que foi o convite, entendeu? A pessoa que me convidou era muito foda-se, não sei o que, é isso, aquilo, e eu gostei, tipo, do jeito que a pessoa falou, mano, tu vai gostar, é teu jeito, não sei o que lá. E, cara, eu tô aqui agora pra vocês, tô aqui agora no Pode Tudo com o Garcia, respondendo as perguntas, deixando vocês me conhecer um pouco melhor, e é isso. Deu pra resumir um pouco a minha história? Da onde que eu vim, por que que eu vim? Gente, eu quero agradecer vocês. O podcast acabou, tá? Muito obrigado a Oi, todos. Dinha, boa noite. Só eu falei, né? Só eu falei, 11 amiga. minutos! 11 minutos! Eu quase fui pegar um café ali, quase fui pegar um café. Eu tenho uma pergunta muito Gente, me boa. Como tu... perdoem, mas eu sou da área da comunicação. Quando eu começo a falar, eu não paro mais. Vocês já sabem, né? A maioria que tá aqui. Eu tenho uma pergunta Fala, muito boa para você, que é o seguinte: você saiu das lives para trabalhar numa loja. Aí sim. saiu da loja, não, vamos tentar uma coisa diferente. Voltou para as lives. Então, minha pergunta Muito é, o bom, que que tu muito boa. Muito boa essa pergunta, muito boa. então o que que tu espera hoje voltando às lives? Qual é o teu objetivo? Qual é a tua meta? O que que tu botou assim, ó? Eu vou voltar para as lives, mas não quero aquela cobrança. Eu vou voltar para as lives, vou fazer algo diferente. O que que tu espera desse novo, dessa tua nova Amigo, assim, ó, oportunidade? ao longo da. Eu tenho 31 anos, para quem não sabe, né, gente? Eu sou praticante de budismo desde os meus 20 anos. Então, ao longo desses 11 Nossa, anos, eu estou sempre procurando autoconhecimento, procurando me entender, porque nós budistas, a gente acredita que é um movimento de dentro para fora. A gente tenta se mudar para as coisas na nossa volta mudar, e não mudar fora para as situações mudar, entendeu? Nossa filosofia é um pouquinho diferente. Então, assim, ó. O que que eu trago e o que que eu espero? Eu aprendi que com o tempo, se tem uma coisa que tu não deve criar é expectativas. Crie porco, crie galinha ascendente, crie vaca, mas não crie expectativas. Então, expectativas é uma coisa que eu aprendi, a gente tem, acaba tendo, mas deixar um pouco mais de lado, não ficar esperando muito, entendeu? Não que eu não jogue para o universo tudo que eu quero, não que eu não jogue positividade, não almeje, não procrie aquilo, mas a expectativa é uma coisa que na minha vida eu tento não ter. Hoje, voltando para o universo das lives, o que que eu espero? Eu espero tranquilidade. Tranquilidade, eu espero poder fazer o que eu gosto, porque eu tô aqui porque eu gosto. A galera zoa muito, fala: Meu Deus, a Brisa é a louca das horas. Ela faz muitas horas, entendeu? Porque isso aqui para mim, gente, por mais que eu me sinta cansada, é um prazer. Tu entende? É um prazer. Eu tô aqui dividindo com vocês, eu tô aqui escutando a história de vocês e é prazeroso para mim, entendeu? Mesmo quando eu tô cansada, porque se não fosse, eu não faria. Eu não sou o tipo de pessoa que faz qualquer coisa por dinheiro e contra o que me faz mal ou o que me faz bem. Entende? Tanto que eu saí com conta grande, ganhando dinheiro, ganhando em dólar, para voltar a ganhar em real. Por quê? Porque lascou minha cabeça. E a minha cabeça, para mim, ela tem mais valor que qualquer outra coisa. O que que a Brisa hoje pensa diferente no universo das lives? Eu já passei por tudo que vocês podem imaginar. Gifter louco, menina me bloqueando, gente querendo me matar, gente flopando minha live, gente me odiando, gente contando fofoca de mim, gente inventando. Tudo que vocês podem imaginar que uma broadcast já passou, eu já passei. Então eu tô vacinada. Eu sinto que hoje eu tô vacinada, as coisas me afetam um pouco menos. E também, hoje eu sei tudo que eu não devo fazer dentro de um aplicativo de live e sei também tudo que eu devo fazer. Então isso me ajuda um pouco
Até por isso, né, que o meu nível subiu rápido e eu consegui fazer girar um pouco mais rápido. Porque eu sei tudo que eu devo evitar e tudo que eu não devo, por conta desse tanto de experiência, né, gente? A gente aprende com os erros. Eu, pelo menos, aprendo com os erros. Muito bom, muito bom, muito bom. Então você é praticante, Ai, coragem, praticante de. coragem. Hoje eu queria comprar um quisuco só para nós beber junto. Quisuco com vodka. Você, cidade, eu nunca pesquisei, mas hoje tu vai tirar essa minha curiosidade, né? Tu é praticante tu é budista, né? Isso. Conta um pouco do que tu pode falar sobre o budismo para nós. Gente, eu acho que assim, ó, falar sobre o budismo é uma coisa muito complexa, falar sobre a filosofia dele para a gente fazer, obrigada, Royal, para a gente fazer tipo só Não, uma breve, uma, eu vou então, falar o que foi o budismo na minha vida, melhor. pode ser? Exatamente isso quer dizer. Exatamente. Gente, O que é o budismo na sua assim, ó, vida, então? eu vou contar um pouco para vocês sobre como foi o budismo na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa, eu sou virginiana, para quem não sabe, né? Virginiana do dia 30 de agosto. E nós, do signo de Virgem, somos pessoas, às vezes, difícil de lidar. A gente tem uma personalidade um pouco forte, um temperamento um pouco peculiar, entendeu? Diferente do normal. E com isso, na minha vida, eu fui criada numa família católica. Não aqueles católicos rigorosos que vão na igreja todo dia, aqueles que vão no domingo ali uma vez por mês, entendeu? Porém, eu sempre fui muito cética. Eu nunca acreditei em nada. Nunca acreditei em nada, gente. Nunca acreditei em Deus, em macumba, em nada. Sempre fui cética e sempre tive um grande problema na minha vida. Ser uma pessoa negativa. Eu, tipo assim, ó, por muito tempo. Obrigada, Jota. A brisa não tá na. Gente, tu viu que eu não tô na brisa hoje? Tu viu que eu tô aqui, ó, como diz, não Ah, brisada mas, para vocês, para poder seguir a dinâmica das perguntas, porque senão ia demorar muito. Tem algo de errado. Tá limpa, tá limpa. Banho tomado, limpíssima. Gente, deixa eu continuar. E aí eu sempre fui muito cética, né? Nunca acreditei em nada, sempre fui contra tudo e sempre pensei de forma errada. Como eu tinha medo de me frustrar, eu meio que negativava todas as coisas na minha vida. Eu pensava assim, ó, ah, não vai dar certo. Ah, não vai acontecer. Não vai acontecer, porque, mano, é impossível. Olha esse mundo do caralho, não dá certo. Eu era negativa pra tudo, gente. Se caísse uma gota de água, caiu a gota de água. Se desse sol, ai, porque deu sol. Era assim a minha vida. Eu sempre fui extremamente focada em trabalho e todo o resto eu negativava tudo. Era uma coisa de louco. E, cara, eu era uma pessoa difícil de lidar. E aí eu comecei a trabalhar. Para mim foi mais difícil quando eu entrei na área de vendas. Porque, assim, ó, eu sou uma menina do interior, que vim do interior, cheguei aqui em Floripa, numa cidade grande, com 17 anos, sozinha, entendeu? Larguei tudo lá e falei, mano, eu quero tentar algo diferente, para vocês verem, né, que a brisa já batia há muito tempo. Mesmo sem, já batia. E aí, quando eu cheguei aqui, eu caí no universo das vendas. E eu fui trabalhar numa loja onde as pessoas eram extremamente estilosas, todas elas eram muito estilosas, estilosa tipo tatuada, com piercing, muito estilosas, era a loja mais estilosa de Floripa. E com a dinâmica de venda, sendo que eu era uma caipira, de cabelo loiro até a cintura, jaquetinha de couro. Eu cheguei lá, o povo me olhou dos pés à cabeça, eu não sabia nem falar direito. O povo falou assim, mano, da onde veio essa caipira? Por que vão contratar ela? Entendeu? Tipo, mano, ela não faz o perfil da loja, ela não tem tatuagem. Gente, eu não tinha tatuagem, eu era assim, ó. Eu era literalmente assim, branca. Não tinha piercing, não tinha nada. E ainda falava errado, e ainda tinha personalidade forte, e ainda era negativa. Era o combo perfeito, né? Então, assim, ó, Meu Deus. eu juro pra você. Se eu for contar minhas histórias de loja, gente, vocês não acreditam. É porque hoje não dá Aí tempo. a Mas pessoa assim, ó, imagina a brisa lá trabalhando, a mulher assim, que tu achas que ficou feio em mim, ficou bonito? Não, ficou feio, pode tirar que ficou feio. Horrível, amigo, gente. a Se eu fosse sorte, tu, gente, eu não não a minha comprava. sorte foi uma só, tá? A minha sorte foi que a loja ela não era de vestimenta. Ela era loja de decoração. Então, não precisa, era só para decorar a casa das pessoas, porque senão ia dar ruim. Eu sou muito sincera. Só que aí, o que Mas acontece, amigo? Por eu ser no muito meu, negativa no meu e ponto ter de uma vista, personalidade muito forte,
no meu ponto de vista, qualquer coisa pra ti ia dar ruim. Até numa tu acha dessa samambaia aqui de plástico, horrível, não leva, não compra. Foi demitida no primeiro mês já. Não, amigo, olha que, De não, vez e olha fazer que a pessoa... engraçado. Obrigada, amor. Boa sorte. Tipo, eu fui contratada, eu vou dizer para vocês por que eu fui contratada. Eu não tinha nenhuma experiência de venda, nenhuma. Eu só tinha trabalhado no ramo de alimentação, eu trabalhava com dinheiro, eu sempre fui caixa antes disso, né? Porém, era tipo dia 10 de dezembro de 2013. Dia 10 de dezembro, gente, numa loja de decoração e presente. Eles precisavam de muita gente para atender, entendeu? Não interessava o que era, da onde vinha. Tanto que era uma loja de gente estilosa e eu era uma roceira, caipira. E ainda assim ela me contratou. Porque eles só queriam que tivesse alguém ali para caso os vendedores oficiais não conseguissem atender, tivesse uma retardada ali para encaminhar as coisas, entendeu? Ou não, Tipo, ou não. Ah, tá. Gente, eu vou gente, explicar, desculpa, sabe? gente, mas o Eu mundo vou do varejo é explicar. isso. Deixa eu fazer um parênteses aí. Eu vou falar pra Ai, vocês o que a Tiffany. Brisa era. Sabe aquelas pessoas que ficam por fora da loja, cuidando da loja pra ninguém roubar? Era isso que a Brisa era, gente. Aquela pessoa Eu que ficava, ficava ali tadinha. Não, do lado não, de calma. fora da loja Não, com o calma. caldinho na mão. Esperem, não. Vocês só estão vendo a parte ruim, gente. Vocês só estão vendo a parte ruim. Esperem. Aí eu cheguei lá, né, toda caipira, sem saber conversar, sem saber mexer em nada, sem literalmente, gente, uma caipira, né? Morrendo de vergonha, toda errada. Obrigada. Tipo, toda errada. E aí me jogaram lá no meio desse salão, né? Falaram assim, ó, vai, linda. A loja lotada, socada de gente. Vocês não estão entendendo, socada de gente. E eu assim, meu Deus, eu tô fodida. O que eu vou fazer agora, Senhor? Porém, eu estava muito cansada de trabalhar no ramo da alimentação. Estava sendo muito cansativo. Eu queria uma oportunidade de trabalhar cheirosinha, trabalhar arrumadinha, entendeu? Sem cheirar comida. Início de conversa. Então eu pensei assim, cara, eu preciso agarrar essa oportunidade, eu preciso fazer dar certo. E aí, com isso, me jogaram lá. Mas o que eles não esperavam, o que ninguém esperava, o que ninguém estava esperando é que a Brisinha aqui nasceu para vender, gente. A Brisinha nasceu para vender. Me largaram lá, o povo me odiava, ninguém me ajudava. Eu entrei dia 10 e no dia 20, sabe o que a gerente virou para mim e falou? Tinha 15 pessoas e 6 vagas. Ela falou assim, ó, gatinha, não precisa nem te preocupar. Dessas 6 vagas, a tua tá garantida. Ah, papai! Mano, pra mim foi assim, ó, gente, foi vencer. Literalmente, parece uma coisa boba, entendeu? Tu pegar um freelance de Natal, né, e tu conseguir ser efetivada. Mas assim, ó, pra mim, que nunca tinha trabalhado na área de vendas, pra mim, que era uma caipira, aquele universo era mágico. Era assim, mágico, entendeu? Era maravilhoso, era tudo muito bonito, as pessoas eram cheirosas, era arrumada, não tinha cheiro de comida. E assim, ó, gente, eu me encontrei, literalmente. Eu descobri que o meu talento era vendas. Eu bati a minha meta em 10 dias, sem nunca ter trabalhado com vendas na vida. Vocês têm noção quanto isso é louco? Então, assim, para mim já foi uma virada assim, de mente. Porém, a minha personalidade atrapalhava muito no convívio entre equipe, no convívio dentro da loja, entendeu? Porque eu sempre tive opinião forte, eu sempre falava tudo o que eu pensava. Gente, eu não guardo as coisas. Eu literalmente olho e eu falo. Brisa. E aí o que entra? Agora, Aí entra o budismo. Aí entra o budismo. Nessa época, gente, eu era casada. Para quem não sabe, eu fui casada. Fui casada há 5 anos. E aí a minha sogra, ela já era budista. A família do meu ex-marido, eles já eram budistas. Obrigada, Lipe! Boa sorte! Eles já eram budistas. E aí ela sempre me convidava, entendeu? Tentava fazer o shakobuku. Dentro do budismo, a gente diz que é shakobuku, quando uma pessoa tenta te converter. É tipo quando a testemunha de Jeová bate na tua porta e quer que tu vá na igreja, entendeu? Mas com a gente é um pouco diferente. E aí ela falava isso pra mim, tipo assim, ó, Brisa, tu é uma pessoa tão bonita, tu é uma pessoa tão legal, tu é uma pessoa tão batalhadora, trabalhadora, e eu vejo que, tipo, tu tá sempre agoniada, tu tá sempre de mal com a vida, tu tá sempre aquela ansiedade, sabe? Tipo assim, querendo tudo ao mesmo tempo e não conseguindo nada. deixa eu fazer um parênteses. Testemunha de Jeová bate na porta pra chamar pra ir na igreja. Bate.
Pra Obrigada, ir, Lipe. Obrigada, gente. pra Boa ir na, sorte. Bate. pra No ir na caso, a gente não bate igreja. na porta, amigo, mas a gente faz o chacobuco. O que é o chacobuco? É Uhum. falar sobre o budismo para alguém. E aí a própria pessoa acaba querendo, se interessando e querendo conhecer e entender. Porque assim, ó, sabe por que tu tem um interesse de conhecer e entender? Porque quando eu te conto uma história que eu era uma pessoa extremamente difícil, extremamente ruim de lidar, e hoje tu vê que eu consigo me comunicar, consigo me segurar, tu pensa assim, mano, se ela conseguiu, eu também consigo. Claro que para vocês é mais difícil, porque vocês conhecem a minha versão budista, entendeu? Mas para quem conheceu a minha versão antes do budismo, sabe que eu me transformei, é como se eu tivesse nascido de novo. Sabe por quê? Eu vou Sabe dizer assim, para ó. vocês. Porque dentro do budismo, gente, eu acreditava que o problema estava na minha volta. Que o problema era as pessoas, que o problema era o tempo, que o problema era a minha vida que tinha sido difícil, que o problema era os meus pais que não tinham dado atenção suficiente, que o problema é que eu fiz tudo sozinha. Eu pensava que o problema era o mundo que me odiava. E aí, o que eu fazia? Era reativa. Odiava o mundo também. E odiava as pessoas também. Porque já que o mundo me odiava, eu também odiava eles. E aí eu fiquei vivendo nessa roda. E o que acontecia? Tudo dava errado. Porque quando a gente vive com esse pensamento, entendeu? E a gente cria coisas ruins pra gente. Eu só pensava coisas ruins o dia inteiro. Eu pensava que tudo na minha vida dava errado por culpa dos outros. Eu culpava todo o universo. Tu entende? E aí, quando eu comecei a praticar o budismo, que eu achava muito engraçado, inclusive, gente, porque os meus sogros, eles tinham um oratório em casa, né? E eles ficavam lá meditando, né? O nome da minha meditação é Namyoho Renge Kyo. É tipo uma meditação que a gente faz, Namyoho Renge Kyo, Namyoho Renge Kyo. E aí tu vai falando, ela tem um som, uma vibração, entendeu? Que é pra te se sentir bem, para as coisas dar certo. E eu falava assim, gente, eu não sou doida, esse povo é dodói. Eu não vou ficar fazendo isso, não, que vergonha. E aí ela falava assim pra mim, ó, Brisa, cara, tem tanta coisa ruim acontecendo na tua vida, tu tá numa fase boa, tu acabou de aprender uma coisa que tu ama, tenta, por que tu não tenta? E aí, gente, aconteceu uma situação, né? Sempre que a gente vai para alguma religião, eu acredito que não só eu, como a maioria das pessoas, vocês estão aqui me assistindo, é porque aconteceu alguma coisa. A gente nunca vai porque assim, ó, eu tô bem, eu tô feliz, eu sou maravilhosa, eu vou rezar hoje. Ninguém faz isso. Tu cai na igreja quando tu já tá fudido, entendeu? A minha situação não foi diferente. Eu caí no budismo porque eu tava assim, ó, numa frequência muito ruim de coisas ruins acontecendo na minha vida. E, gente, é bizarro, bizarro. Mas depois que eu comecei a praticar, que eu comecei a me entregar, que eu comecei, tipo, a jogar para o universo, que eu comecei a mudar a minha mente, que eu comecei a policiar meus pensamentos e comecei a entender que o problema não era tudo ao meu redor, que o problema era eu, que eu tava podre por dentro, que eu negativava tudo, que eu era o problema e que eu precisava me limpar. Eu tava tipo um copo sujo que precisava ir pra água e ficar lá trocando água, tipo aquele meme do Instagram, entendeu? Eu entendi isso. E quando eu entendi isso e comecei a me mudar, comecei a mudar o meu jeito, o jeito de eu tratar as pessoas, o jeito de eu falar as minhas sinceridades, as coisas começaram a mudar. Tudo na minha volta começou a mudar. As coisas começaram a fluir de uma maneira que eu não consigo nem explicar para vocês. Entendeu? Eu comecei a deslanchar na venda. Eu fui durante um ano a número um. A número um disparado, a melhor da loja, ninguém me batia. High-tech, enlouquecida. Tanto que o meu casamento até acabou, de tanto que eu trabalhava, de tanto que eu comissionava, de tanto que eu gostava daquilo que eu fazia. Entendeu? Então, assim, ó, eu vi as coisas mudarem na minha volta. E é por isso que eu sou budista e eu pratico budista há todos esses anos. Porque eu parei de achar defeito nos outros e comecei a enxergar os meus defeitos. Quando tu enxerga os teus defeitos e tu começa a se mudar de dentro para fora, tudo na tua volta começa a mudar também. Podem acreditar. Desculpa, gente, falo muito, né? Fala aí, Garcia. Garcia até se perdeu. Garcia até se perdeu. Eu me perdi um pouquinho. Vou fazer o seguinte. O pessoal tá assim, ó. Quando ele vai liberar as perguntas, pode fazer as perguntas, gente. Manda Gente, pergunta. pode perguntar. Manda pergunta. Vamos fazer umas Manda perguntinhas aí, pergunta. quem tiver pergunta para fazer. Esse é o momento. Lembrando, uma coisa muito boa, né? Aproveitar que o pessoal vai mandando as perguntas, questionar uma coisa. Uma coisa muito boa para se distrair e tirar o estresse é fazer recargas
com a Stark Brasil, recargas brasileiras com a Stark, muito bom. Vai lá, gente, ó. Propagandinha de Chega na leve, minha live, boca. na live da Brisa, ó. E a Fortuna faz recarga com a Stark, Stark Brasil, TLA, recarga Portugal. Gente, olha, e não é recarga ajudando o Garcia porque eu não tô ganhando nada. Porém, façam recarga na Stark. A Stark é maravilhosa, ela é parceira da TLA, é muito rápido, muito rápido. Eles te mandam uma tabela, você paga e eles já carregam. É uma coisa que você não precisa esperar. E assim, ó, para venda de carteira ou carregar, pode confiar neles, gente. Todas as minhas recargas sempre foi com eles e é de extrema confiança e é extremamente rápido. E também temos recargas americanas com a ETA. Qualquer coisa chama eu no privado. Ou melhor, pegue meu número que está em todos os grupos que tiver aí, quase todos. Muito boa essa assim. pergunta, Me muito chame. boa essa pergunta, Terrado. Qual pergunta? Deixa eu ver. O que eu vou dizer para ti, Terrado? Eu acho Qual assim, legado ó, você quer deixar? Qual legado que você quer deixar que faça alguém dizer: ela me ensinou a acreditar em mim? eu já entendi a pergunta já. Eu entendi o que tu quis Tá dizer. Ela tá muito eufórica. Pode responder, pode responder. Obrigada, mistérios. Gente, é porque assim, ó, vocês sabem que eu sou brisada, né? Só que hoje eu não quis vir brisada aqui ver vocês. Eu quis justamente vir sóbria para poder acompanhar, porque eu sei que os meus amigos aqui, eles são dinâmicos e eles queriam fazer perguntas. Então eu não queria ficar tipo numa grande viagem, eu queria literalmente sanar as dúvidas de vocês, entendeu? Quando, tipo, perguntar tudo, para vocês saberem quem eu sou, literalmente. Eu não teria aceitado esse convite para participar do Pode Tudo do Garcia, se não fosse para ser eu, extremamente direta, rápida, corte Tramontina. Eu tô contando aqui, abrindo a minha vida para vocês, sendo que eu nem gosto muito de falar da minha vida pessoal, mas eu acho que vocês que estão todo dia aqui comigo, vocês merecem saber um pouco mais. Então, esse é o momento de eu responder para vocês. E respondendo a tua pergunta, Cerrado, o que acontece? Eu sempre fui uma pessoa mais individualista, mais preocupada comigo, entendeu? Mais preocupada em fazer o meu. Até porque eu sempre trabalhei com meta e eu sempre trabalhei com muita disputa, disputa de ego. Porque o vendedor é tipo, é um pouco parecido com aqui. A gente tem um ego inflado, a gente quer ser o melhor, a gente quer entregar o melhor número, a gente quer entregar o melhor resultado. Então eu sempre fui individual e eu sempre fui muito boa no que eu fiz. Então, era difícil para mim esse trabalho em equipe, tu entende? E aí, quando eu fui para o lado da gestão, que eu fui para trás dos bastidores, que eu tive que largar o meu ego e falar assim: não, agora não se trata mais só de mim. Agora não sou mais eu que sou a estrela. Agora eu preciso ajudar outras pessoas a se desenvolverem, outras pessoas a fazer acontecer. E aí, eu acho que o legado que eu levo é esse. Tipo, eu fazia gestão, gente, eu fiquei 5 anos na gestão sem ganhar muito, porque aqui em Floripa, o ramo de varejo na gestão pós-pandemia é muito ruim. Só que eu fazia para ajudar as pessoas. Porque assim, ó, eu demorei muito tempo para ter uma oportunidade de entrar numa loja e alguém me ajudar. Então, eu sempre tive muito essa vontade de ajudar as pessoas, principalmente as pessoas que saíam do ramo de alimentação, as pessoas que não tinham oportunidade. Eu me descobri uma ótima pessoa que treina, que desenvolve a pessoa, que ajuda a pessoa, que consegue escutar a pessoa. Então, assim, ó, para mim, o meu maior orgulho que eu deixo é toda a minha disciplina, a minha vontade de quando eu boto alguma coisa na minha cabeça, quando eu quero fazer alguma coisa, quando eu quero ajudar alguém, nada me para. Absolutamente nada me para. Eu vou até o fim. E eu fiz isso não foi com uma pessoa, eu fiz isso com várias pessoas. E não é querer falar, me gabar ou qualquer coisa assim. Não, gente, isso enche o nosso coração. Quando a gente vê a pessoa que ela tem vontade, que ela quer crescer, que ela quer ganhar mais, que ela veio lá do Pará, que ela mora numa situação que a gente não sabe aqui do Sul como que é. Que a pessoa mora num barraco, que a pessoa não tem banheiro em casa, que a pessoa muitas vezes não tem o que comer e vem para Floripa, vem atrás de uma oportunidade e as pessoas não dão oportunidade. Por quê? Porque as pessoas são xenofóbicas, porque a pessoa é preta, porque a pessoa é indígena, porque a pessoa não sabe falar. Do mesmo jeito que quando eu cheguei em Floripa, eu fui atacada, eu fui julgada, eu não fui bem recebida. Por quê? Porque eu era burra e não sabia falar direito. Então, eu não queria que as pessoas passassem pela mesma coisa que eu passei, indiferente da onde que a pessoa seja.
Então, eu tenho orgulho de falar que eu peguei muita gente do ramo da alimentação e dei o meu melhor, e treinei, e acreditei, e fiz a pessoa funcionar, entendeu? Então, assim, a todos os meus vendedores, a galera que passou por mim, cara, eu não posso reclamar, tem um carinho por mim gigante até hoje, torce por mim até hoje, entendeu? Então, isso para mim é uma coisa que, respondendo a tua pergunta, Cerrado, é gratificante, não é dinheiro, mas é gratificante. Boa. Próxima pergunta, pessoal. Vamos fazendo as perguntas, que depois eu vou pedir para Brisa, para a gente fazer uma brincadeira aí com alguém que esteja online. Eu sempre faço isso nos podcasts, quase todos, claro. A gente chama Como que eu me alguém, vejo daqui vamos um ano fazendo entrevistar. live? Deixa eu responder a pergunta da Tami, que a Tami tá guardando o dia inteiro essa pergunta. Eu já tô ligada já. Boa sorte. Tami, assim, ó. Quando eu aceitei a proposta de voltar para a live, eu já sabia o que me esperava. Eu já sabia o que me aguardava. Claro, gente, eu fui surpreendida. Porque eu pensava que quando eu voltasse para as lives, só ia ter as novinhas popozuda de 20 anos, eu ia ser uma velha e eu falasse, mano, o que, que ela tá fazendo aqui? Entendeu? E não ia ter, eu não ia ter público. Então, o meu pensamento, mesmo não sendo negativo, eu tinha um pouquinho de pensamento que era esse. Porém, eu entrei aqui e vi que não, que as coisas não estavam como eu pensei, um pouco diferente. E eu acredito que dentro. Neném, que dentro do Popo tem espaço para todo mundo. E eu gostei literalmente muito desse aplicativo, gente, muito. Então, assim, ó, daqui um ano, como que eu me vejo? Eu me vejo fazendo live ainda, porque eu botei na minha cabeça que eu gosto disso, eu gosto dessa interação e eu adoro não ter que sair de casa. Gente, eu amo não ter que sair de casa quando chove. Eu posso trabalhar em casa, entendeu? Isso para mim é perfeito. E eu quero daqui 2 anos poder viajar, trabalhar viajando. Eu tenho o meu sonho, né, é ter uma caminhonete 4x4 bem grande, porque eu já sou pequena, então eu preciso de algo grande e poder viajar o mundo. E para viajar o mundo eu preciso trabalhar office. Então daqui um ano eu me vejo fazendo muita live, me vejo com muito mais amigos do que eu tenho hoje e me vejo com muitas ideias da gente fazendo muitas coisas diferentes nesse hipopótamo. É isso que eu vejo daqui um ano. Essa é a expectativa, pelo menos, né? Por mais que eu não crie. São essas. Eu tenho uma Pessoal. 4x4, amor, só Brisa. vim. Ai, que delícia! Gente, eu sou apaixonada. Vocês não sabem, mas eu sou apaixonada por caminhonete. É porque, como eu sou uma Polly Pocket, entendeu? Eu tenho tem que ser alguma coisa grande, né? Nossa, Como que eu eu vou jurei que assustar tu as ia dizer que pessoas? era. Jurei que tu ia dizer que era apaixonada pelo Anderson. Vamos continuar, vamos Ah, continuar. oxe, declaração assim, sem... Não, calma. Foi isso que eu, Cadê eu minha tava pergunta? esperando. Cadê? Peraí. Ô, Jota, tu tá vendo que o Garcia ele não tá conseguindo acompanhar? Eu que não pitei e ele que não tá conseguindo acompanhar? Porque eu nem vi a pergunta e ele Mandei nem uma fez a pergunta pergunta. aí. Você mencionou que iniciou as lives com o tema de maquiagem. Como funcionava essas dinâmicas? Faço essa. Gente, da próxima vez, quem vai entrevistar o Garcia sou eu, tá? Só para deixar aqui registrado Eu tô- que o Garcia Velho, fumou. é que na verdade eu deixei você tão à vontade que eu até esqueci as perguntas. É nós, amiga, tudo nosso, nada deles. Como que funcionava nessa época, Jota? Eu ensinava maquiagem. A minha live, vocês vejam que eu faço live de manhã, né? E aqui não é muito comum, porque as mulheres elas fazem mais à noite ou madrugada. Eu faço de manhã porque a minha dinâmica já era essa. Eu ensinava live de maquiagem de manhã. Então era como uma live de conversação, como é aqui. A única diferença é que enquanto eu falava, eu estava com essa tiara horrível, entendeu? Ensinando os truques de maquiagem. Tipo assim, ó, a galera tava entrando, olha, gente, esse aqui é um movimento que você faz para afinar o seu rosto. Aqui é onde vai o blush. Aqui, hoje eu vou ensinar um delineado, como faz um delineado colorido. Então, conforme a live ia passando, eu ia fazendo a minha maquiagem, perto do meio-dia eu tava pronta. E eu quase sempre fazia só live de manhã, gente. E uma curiosidade sobre mim é que em 3 anos que eu fiz live, eu nunca tive grupos. Gente, eu nunca tive grupos. Nunca fui de andar em live dos outros.
Nunca fui de participar de evento. Eu só participava de evento quando era alguma coisa voltada para maquiagem, Halloween ou carnaval, maquiagem artística. E sempre fui uma pessoa mais fechada, mais na minha. Sempre, sempre, sempre. E aqui, depois de todas as experiências que eu passei fora do aplicativo e dentro do aplicativo, eu sou uma pessoa mais aberta. Eu gosto de viver o aplicativo. Todo mundo fala que eu faço muitas horas, mas eu faço que eu gosto de ir na live do Garcia incomodar ele. Eu gosto de ir na live do Jota ficar infernizando ele para dançar. Eu amo ir na live do DJ ver ele balançar o rabo na tela. Entendeu? É uma coisa que além de eu fazer live, eu gosto. Explanando aqui... todo mundo. Tá explanando todo aqui, mundo, né? Como o meu universo, voltando à tua pergunta, Jota, como o meu universo era mais voltado para a beleza, era um pouco mais feminino, eu não dava tanta abertura, entendeu? Para esse meu outro lado, esse meu lado divertido, esse meu lado brincalhão, esse meu lado que gosta de falar besteira. Eu era mais bonequinha, entendeu? Tanto que se tu for puxar ali nos meus momentos e puxar ali fotos minha broadcast passada, eu era uma boneca, loura, platinada e só aqui. Agora aqui não. Aqui vocês conhecem todas as minhas versões. A versão doida, a versão mais bonitinha, a versão descabelada, a versão sem maquiagem, a versão com maquiagem. Eu gosto de uma versão. Eu gosto de uma versão tua. Qual? A versão A. A versão A. Tu tá falando contigo, tu. A melhor versão dela. Brisa, quero te fazer uma pergunta. Brisa. Como você... Gente, é que assim, ó, eu aprendi na vida não levar tudo a sério, gente. Então, assim, às vezes eu tô aqui brisando e assim, eu tô vendo as pessoas conversar e na minha cabeça tá passando aquela música assim, ó. Legalize. Entendeu? Aí, tipo, eu fico assim, ó. Sumiu. É isso aí mesmo. Ai! Legalize. Essa é a minha versão, gente. Quando as pessoas estão falando comigo e às vezes eu tô viajando. Essa é a versão a partir das 10, o JB falou. Essa é a versão que toma café com o Garcia toda manhã. Amiga, por que você toma café comigo? É o primeiro do dia. Olha só. O que eu não mudaria, não negociaria na minha essência, Cerrado? Eu acredito que a coisa que eu não negociaria na minha essência é fazer as coisas por mim. É tipo assim, ó, eu não tenho negociação a minha liberdade. A minha liberdade, ela não tem negociação. Eu entendi isso com o tempo. Qualquer pessoa que chegue até mim e tente me controlar, me manipular ou qualquer coisa do gênero, não serve para estar na minha vida. É passagem só de ida. Agora, as pessoas que estão aqui, que querem agregar, que querem conversar, que querem contar o seu dia, que querem escutar o meu dia, que são pessoas que procriam coisas boas, elas vão ter um espaço gigantesco na minha vida sempre. Agora, pessoas com índole duvidosa e que querem manipular situações, jamais, é inegociável. A minha índole é uma só. Gente, assim, ó, muita gente, eu recebo muitas propostas indecentes. Vocês sabem como funciona esse mundo de live, entendeu? Principalmente quando a gente é mulher. Só que eu digo uma coisa aqui ao vivo, aproveitando que tem bastante gente ouvindo. Se fosse para mim trabalhar ou fazer esse tipo de coisa, eu já teria feito, eu já teria ganhado dinheiro, provavelmente eu já teria até minha 4x4. Então, assim, ó, não pirem. Isso não vai acontecer. Muito menos por 10k de diamante. Entendeu? Não vai rolar. Então, assim, isso para mim é inegociável. Se você gosta de mim, se você pretende ter algo comigo um dia, ou se você quer me conquistar, seja uma pessoa da hora. Seja uma pessoa que se preocupe, seja uma pessoa que mostra que se importa. E não uma pessoa cuzona, que acha que vai ter alguma coisa, algum tipo de vantagem comigo. Porque se fosse para ter algum tipo de vantagem, eu trabalharia por Pix, na hora, no Xvideos ou nesses lugares aí. Então, isso para mim é inegociável. Eu tenho família, entendeu? Eu tenho dignidade e é comigo mesmo. E eu não tenho nada contra as pessoas que fazem. Só que para minha vida, eu decidi tomar outro caminho. Um rumo certo, o rumo do trabalho, o rumo de algo que quando eu tiver meus filhos, eles não vão falar assim, minha mãe é uma puta. Entendeu? Olha aí, ó. Mais alguma pergunta, gente? Gente, eu falo demais, pergunta? Né? Daqui a pouquinho já tá
quase na A beira do versão que final o do Jota mais gosta é a podcast. versão surda. É a versão que faz assim, ó. O quê? O quê? O quê? Gente, isso é uma Brisa, coisa sobre mim. Eu realmente tenho um problema auditivo um pouquinho, tá? E o meu celular, ele realmente ficou dentro da água. É até por isso que eu falo alto. Fala, amigo. Brisa, quero te fazer uma proposta. Fazer uma proposta. Eu vou Indecente? chamar alguém aqui. Não, vou chamar alguém aqui para conversar com nós. E você vai ter que deixar a pessoa naquele teu momento. Vai fazer o que tu fez. Falar muitas coisas, mas nada ver uma coisa com a outra. Vamos deixar essa Ah, pessoa entendi. É tipo confusa. uma pegadinha. Ai, meu chinelo. Vamos deixar essa pessoa confusa. Tu faz umas perguntas, já troca para outra. E eu vou chamar aqui Ah, uma pessoa entendi. para fazer isso. Bora. Gente, eu sou ótima nisso. É porque eu já sou confusa e aí eu deixo as pessoas confusas também. Quem assiste minha live sabe, direto a gente faz PK e aí a gente começa essa confusão, tá ligado? Eu amo. Você já teve proposta de namorar alguém, algum presenteador, ou acha que não daria certo? Gente, eu acho que isso é uma pergunta que todo mundo tem bastante curiosidade de saber, né? Se eu já namorei algum presenteador ou se eu namoraria algum presenteador. Entra aquela mesma conversa que eu estava falando com vocês sobre, para mim não é como se eu fosse cantora e falasse assim, eu não vou namorar um fã, entendeu? Porque ele é meu fã, porque ele assiste meu show. Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que assim, sentimento é uma coisa que a gente não escolhe, infelizmente. Se eu pudesse escolher, gente, eu não estaria solteira. Acredita, entendeu? Então, assim, é uma coisa que acontece, é uma coisa que, tipo, as pessoas têm conexão, indiferente dentro da live se a pessoa te presenteia ou não te presenteia. Claro que a gente gosta de ser agradada, claro que a gente gosta de ser mimada. E isso desperta uma atenção. Só que só isso, gente, não basta. Não adianta vir aqui me jogar presente e nunca mais aparecer. Ou vir aqui me jogar presente e achar que eu vou ficar te mandando mensagem no DM porque você me mandou presente, porque também não vai acontecer. O que vai acontecer é as pessoas que gostam, que querem e que tentam. Uma hora pode acontecer, gente. Aconteceu uma vez já na minha vida. Foi até um dos motivos que fez eu parar de fazer live também. Mas é claro que não é o meu objetivo. Aqui dentro, o meu objetivo é trabalhar, é trazer entretenimento para vocês, é me divertir com vocês, é fazer o povo deixar de ser uma coisa tão, eu não vou falar a palavra, mas a coisa tão aposentada e ser mais divertido, entendeu? Trazer mais ânimo para o povo. Essa é a minha intenção. Mas se acontecer, eu vou sair correndo. Provavelmente. Eu vou falar assim, tchau! Chama, Garcia. É que as pessoas que estão aqui não estão aceitando, estão em live. Eu posso ser direto? Claro, estamos aqui para isso. Legalize. E tu, Fafá, você não tem nenhuma pergunta para fazer? E tu, Revoada, não tem nenhuma pergunta para fazer? Olha lá. Vamos ver se vai aceitar. Vocês estão muito comportados hoje, hein? Não estou entendendo. Qual Vamos foi para o a momento que próxima. você percebeu? Bem-vindo, Revoada. Aqui. Cara, Não vai foi dar um para fazer hoje. momento... Cerrado, essa é uma pergunta muito boa, e eu vou te responder porque eu acho que, assim, muitas pessoas sofrem com isso e muitas vezes pausam a sua vida em busca de aprovação, em busca de aceitação, entendeu? E é uma coisa que na minha vida ela não faz mais parte. Não faz mais parte. Eu não busco mais aceitação. Sabe quando que eu parei de buscar aceitação? Quando eu entendi que quando as luzes se apagam, só tem eu. Eu estou sozinha. Que quando falta um leite no final do mês da minha casa, se eu não ir atrás, eu estou sozinha. Eu não vou beber leite. Tu entende? Antes eu não tinha essa percepção.
Eu pensava que as pessoas que pensavam que eu era puta, que porque eu sou loira, tatuada e, entendeu? E que as pessoas que pensavam que eu não trabalhava, que eu vivia a vida boa aqui em Floripa, na minha cidade, que eu tava só metendo louco, entendeu? Tipo, eu vivia preocupada com isso. Só que eu entendi que essas pessoas, quando as luzes se apagam, elas estão na casa delas, fazendo o rolê delas, entendeu? E quando o meu leite acaba, elas não vão tirar do bolso delas para pagar o meu leite. Aí quando essa ficha caiu na minha cabeça, eu falei assim, quer saber? Que se foda! Eu já era assim. Aí eu fiquei mais assim, eu não dou bola, eu não me importo. A única coisa que eu me importo é com as pessoas que eu gosto e com as pessoas que gostam de mim. De resto, gente, se não gostar, desculpa, mas eu não ligo. Brisa, Muita gente não que gostou de mim, nunca foi fácil. Quando eu entrei na venda, o povo me odiava. Quando eu entrei na escola, o povo me odiava. Quando eu entrei num curso, o povo me odiava. Gente, eu já me acostumei com isso. Então, assim, ó, não me abala, literalmente. Se você não gosta de mim, pegue o que você não gosta, enfie no seu bolso e vá fumar um lá na praça. Que passa. Brisa, o que você pretende fazer para o seu futuro? Qual a sua visão no futuro? O que eu pretendo fazer o quê? Qual é a sua visão sobre o seu futuro? O que tu pretende fazer lá na frente? Gente, uma coisa que eu entendi, principalmente praticando budismo, não sei se vocês vão concordar comigo, mas uma coisa que eu tive a percepção na minha vida. A minha vida nunca foi fácil. Eu saí de casa com 15 anos, da casa da minha mãe, e fui viver minha vida. E com 17 eu saí da minha cidade, fui viver em outra cidade sem ninguém. Entendeu? Então, assim, na minha vida, e eu sou virginiana, e virgem é terra, gosta de estabilidade. Eu sempre quis ter, o meu sonho sempre foi ter estabilidade emocional e financeira. Ter uma casa, ter uma família, ter alguém para cuidar de mim, eu cuidar de alguém. Eu sempre pensei nisso, ter coisas e ter o que a sociedade impõe pra gente, que é filho, família, marido, essas coisas. Porém, ao longo desses últimos 3 anos no shopping, vendo como o varejo mudou, como a vida mudou após a pandemia, caiu a minha ficha. E na minha cabeça, hoje eu penso assim, ó, cara, se a gente viver 100 anos, é muito. Entendeu? É muito, tipo, jogando para frente. A gente só tem 100 anos nessa vida para fazer o que a gente quer, para viver e não para sobreviver. O que a gente, ser humano, faz é sobreviver. A gente paga boleto, tem casa para pagar, tem carro para pagar, tem filho para criar. Eu não quero isso mais da minha vida. Não quero. O que eu quero, literalmente, eu vou falar para vocês, é viajar. Poder trabalhar em casa, poder ter a minha renda fixa e viajar e conhecer pessoas e conhecer tribos e fazer coisas diferentes e poder vender minha arte na praia lá em Maricá, lá na Bahia e poder conhecer histórias. Viver, gente. Eu tenho vontade de viver. Eu não quero mais ficar trancada em casa, eu não quero mais ficar trancada dentro do shopping. Eu quero viver. Porque se amanhã ou depois eu morrer, pelo menos eu vivi. Emoções eu senti. O que importa é que eu vivi, emoções eu senti. Então, assim, ó, eu não vou levar para o meu caixão apartamento, eu não vou levar para o meu caixão carro, eu não vou levar essas coisas para o meu caixão. Então, o dinheiro que eu tenho, eu quero viver, eu quero me proporcionar coisas, momentos, e poder proporcionar para as pessoas momentos que elas nunca mais vão esquecer. Que quando eu morrer, elas vão falar assim: mano, você lembra aquele rolê de louco que eu fiz com a Brisa? Cabrisa, mano, meteu louco, mano, a gente viveu, foi 3 dias de revoada, foi 3 dias de meditação no centro espírita, de coisas assim. Essa é a minha vontade, sinceramente. Eu não tenho mais vontade de ter coisas necessárias, mas não ficar comprando coisas, entende? O Garcia, chapado. Não vai ter ninguém para chamar hoje. Deu para entender, gente, um pouquinho sobre a minha perspectiva de vida? Vou ter que deixar para próxima. 3 dias comigo. Tu não ia aguentar a revoada. Gente, será que você ia aguentar essa revoada forte? Estamos chegando ao final do podcast. Quero agradecer a todos. Falar também, agradecer, né, claro, os meus patrocinadores, TLA Stark, Agência 777, Prosperity e ETA, são os patrocinadores do podcast. Apoiadores, Alu Dias e Agência Rosistar. Mais alguma pergunta? Cerrado? Relacionamento, errado. Relacionamentos me ensinaram que eu não devo aceitar nada menos do que eu mereço. Sabe por quê?
Porque com toda essa história que eu contei para vocês hoje, não tem preço, ela tem valor. E eu não vou compartilhar a minha vida com pessoas que não têm valores. Entendeu? Então hoje eu não aceito nada menos do que aquilo que eu mereço. Até porque se eu aceitasse, né, gente, eu não estaria solteira há 2 anos. Convenhamos. Então, hoje em dia, o que eu quero? Pessoas que tenham a mesma vibe que eu, que queiram bem, que queiram se cuidar de dentro para fora, que queiram evoluir mentalmente, que queiram ser pessoas melhores para o mundo. Então, e é muito difícil de achar pessoas assim, porque tá todo mundo ou preocupado com o que o fulano tá pensando, ou preocupado com o que o ciclano tá dizendo, ou preocupado em comprar milhares de coisas e mostrar para os outros, entendeu? E eu não quero isso na minha vida. Eu quero pessoas que tenham algo dentro, não só fora. Entendeu? Até porque eu quero compartilhar minha vida hippie com alguém que tem uma energia parecida com a minha. Entendeu? Alguém que esteja lá quando a gente tiver que tomar banho no posto, porque a gente está na praia fazendo crochê, entendeu? Que a gente possa estar num pub top quando a gente puder e quiser, tomando champanhe, entendeu? Tem que ser uma pessoa que esteja junto para qualquer momento. No momento bom, no momento de tomar champanhe e no momento também de tomar no copinho de plástico. Porque essa é a brisa. Eu sou assim, gente. Quando eu fui para Bahia, que me botaram feijoada na minha frente 6 horas da manhã, eu falei, meu Deus, oh my God, eu vou comer isso, é? Essas orelhas saindo aí do prato? Mas eu sou a pessoa que vou no pé sujo, entendeu? E a gente tinha saído de uma balada fodíssima em Salvador. Então, para mim, não tem tempo ruim. Não tem tempo ruim. Gente, quero Amiga, eu não agradecer digo a nem good Brisa. vibes, mas eu digo assim, ó, uma pessoa tranquila, uma pessoa que tenha vontade de viver. E não queira me prender dentro de uma caixinha, porque eu não sou uma boneca. Pessoal, dá uma notícia triste para vocês todos, mas o podcast chegou ao final. Quero agradecer a Brisa, né, por ter aceitado o convite novamente e de ter participado do podcast nessa primeira edição da 4ª temporada. Agradecer aos meus patrocinadores TLA e Stark, Agência 777, ETA, Prosperity. Apoiadores também Rosestar e Alu Dias, né, que estão aí comigo nesse 2026. Agradecer a todos vocês que estão no chat, quem está assistindo pelo YouTube, muito obrigado também. Deixa o like, compartilha aí, passe para alguém aí a página do Pode Tudo, que também tem bastante episódios gravados com conteúdos muito bom, também para quem quer iniciar com live, para quem também quer conhecer como funciona isso que a Brisa falou hoje, de manipulação, de pessoas que estão aqui para brincar, tentar brincar com vocês, com sentimentos, deixar vocês piradona, vamos dizer assim, pirados. Mano, eu amo vocês são demais. E também com pessoas que querem realmente ajudar vocês. Tem tudo lá no Pode Tudo TLA pelo YouTube, Instagram e no TT. Obrigado, Gente, um Brisa. adendo aqui, aproveitando que o Garcia tá falando isso, quem for novo, quem estiver começando agora, às vezes quiser uma ajuda, tipo, não uma ajuda financeira, né, gente? Eu acabei de começar, mas uma ajuda, uma palavra, às vezes tá com algum problema, tipo, no mundo da live, às vezes não tá conseguindo lidar com alguma coisa, quiser vir aqui no meu perfil, quiser vir aqui na minha live, trocar uma ideia, eu sou uma pessoa totalmente aberta, tá? Tipo assim, eu nunca vou me impedir, tipo, de ajudar, de dar uma palavra, de fazer qualquer coisa que esteja no meu alcance, principalmente para as pessoas que estão começando, porque eu sei que esse mundo é bem louco, bem louco. A única coisa que ela vai fazer vai dizer, hã? Vai contar a vida toda para ela, vai dizer, hã? Gente, só não pode contar no meu microfone. Se contar no meu microfone, eu não vou entender nada. Mas se for contar no chat, eu vou entender. Eu sei ler, eu só não escuto. Ler, eu consigo. Gente, muito obrigado a todos. Até a próxima. Obrigada, viu, Garcia? Fique ligado. Obrigada. Eu quero agradecer também o Garcia. Quero agradecer a oportunidade de ter me convidado, de abrir aí o teu podcast desse ano, de estar aqui trocando essa ideia contigo. Você é uma pessoa que eu gosto, entendeu? Que eu admiro, que eu acho muito da hora esse teu quadro aqui dentro da TLA. Acho muito necessário, porque muitas vezes na live a gente está aqui interagindo e a gente não consegue falar tudo que a gente quer ou falar sobre a gente. E é muito legal esse espaço que tu dá para as pessoas, delas poder sair um pouco do personagem, do avatar da live e falar sobre a sua vida, entendeu? E isso conecta a gente com as pessoas também. Então, quero te agradecer bastante também a oportunidade. Principalmente para mim que estou chegando agora, né? Poderia ter uma podcast famosa aqui, mas não, ele falou, vou botar essa menina aí.
Ela vai render. Ela vai render. Gente, fique ligado na agenda do podcast do mês. Vamos ter o Orlaf. Ai, amigo, fico feliz que você gostou. Terça-feira vai ter Orlaf, então fiquem ligados. Depois vai ter outros Fiquem ligados vai aí, ter gente. Dia 10 resenha. Dia 10 do 3 vai ter o LAF lá. Vai ter pod resenha especial. Peso. Aniversário da Lu Dias no pod resenha. Vai ter criptomoedas com o Felipe. Vai ter Jolie da 777. Então, vai estar bastante coisa aí pra gente estar conversando com o pessoal e trocando ideias e informações. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Espero vocês dia 10.